Buenos días, chicos, ¿qué tal? Mira, en la clase de hoy nosotros trabajaremos acerca de los desafíos de la adolescencia con el tema la juventud y las responsabilidades sociales. Mas antes da gente dar continuidade ao nosso conteúdo, eu quero saber uma coisa de vocês, oitavo ano. Vocês já comeram alguma coisa? Eu vou dar uma dica super legal para que vocês possam melhor aproveitar as videoaulas. É o seguinte: se bateu aquela fome, aquela fomezinha, o que vocês devem fazer? Pausar o vídeo, ir até a cozinha, vá lá no fogão, na geladeira, onde tiver comida acessível, ou lá no armário, sei lá. Pega uma pipoca Pantera, pega o todinho da Nuninho de vocês, uma bolacha creme crack, um suco, um café, não importa. Mas comam alguma coisa. A aprendizagem ela se desenvolve melhor quando o nosso corpo está alimentado. Então o nosso cérebro ele fica mais acomodado para receber informações. Mas não é para comer depois de dormir. Tem gente que faz isso. Apesar de ser bom, ser algo bom, mas é para assistir a videoaula, tá ok? Então olha só. Nós precisamos entender primeiro o que é responsabilidade social. Vocês sabem o que é responsabilidade social? Caso não saibam, eu vou colocar para rodar aqui na tela um vídeo explicativo sobre o que é responsabilidade social. Depois nós iremos retomar e eu irei fazer alguns comentários, ok? Então, de olho na tela. La responsabilidad social busca fomentar las relaciones de equilibrio entre los unos y los otros. Ser socialmente responsable es ser consciente de que nuestros actos pueden ocasionar daños a otras personas y que ello tiene que ver con la forma en la que tratamos a los demás, al mismo tiempo que procuramos el bienestar de los otros y del planeta. Una persona socialmente responsable es aquella que busca activamente cambios positivos en la sociedad y lo hace a través de una serie de valores y comportamientos como la justicia social, la igualdad o el altruismo. Al vivir en sociedad, los actos de los individuos van a tener repercusiones en otros, y esto también ocurre a nivel de las empresas, organismos de la sociedad civil, organismos gubernamentales, entre otros. Por poner un ejemplo, además de la responsabilidad social corporativa, Oxfam identifica otros tipos de responsabilidad social, la individual y la pública o gubernamental. La responsabilidad social individual se refiere a que todos los actos que cometen las personas como consumidores, empleados, miembros de una comunidad o familia van a tener implicaciones con otros individuos o con el entorno. La responsabilidad social gubernamental es aquella que está en manos de las instituciones o personas encargadas de diseñar e implementar las políticas públicas. Cuando un individuo es capaz de crear un compromiso con los demás y con lo que le rodea, estamos hablando de otro concepto importante para la responsabilidad social, el de ciudadanía. La ciudadanía ha tenido distintos enfoques dependiendo del contexto histórico y social de los países y se ha ido modificando a través de la historia de la humanidad. Dentro de los significados más comunes, la ciudadanía es la relación jurídica con el individuo y el Estado, es decir, aquellos derechos y obligaciones que tienen los individuos por pertenecer a un Estado-nación. Existen distintas dimensiones del concepto de ciudadanía, como la política, cultural, económica y social. La dimensión que más se relaciona a la responsabilidad social es justamente la social, dado que es la que tiene que ver con el comportamiento de las personas en un sentido de solidaridad hacia los demás, debido a la sensación de pertenencia a una comunidad. No obstante, existen situaciones en las que no todos son considerados ciudadanos y son privados de sus derechos. Por ejemplo, el caso de los migrantes. El mundo está en constante cambio y en la actualidad estamos en una sociedad interconectada en donde la globalización, las migraciones y la comunicación nos acercan a otros contextos en el que las acciones de unos ya no impactan solamente en una comunidad, sino que pueden tener repercusiones a nivel global. Bem, oitavo ano, é um vídeo muito bacana, não é? Olha só, eu irei mostrar aqui para vocês uma compilação das principais informações
que foram abordadas no vídeo. Primeiro, sobre o que é responsabilidade social. O conceito geral é o seguinte: responsabilidade social busca fomentar as relações de equilíbrio entre todos os indivíduos de uma sociedade. Quando nós dizemos que responsabilidade social busca fomentar as relações de equilíbrio, significa que a responsabilidade social ela busca incentivar, busca estimular relações de equilíbrio para que haja harmonia entre as pessoas, para que as pessoas se sintam responsáveis umas pelas outras, mesmo que não seja um parente seu ou um familiar. A segunda informação importante é o seguinte: uma pessoa socialmente responsável busca mudanças positivas na sociedade. Ou seja, uma pessoa socialmente responsável, ela não cruza o braço diante das coisas que estão acontecendo, como muita gente está fazendo agora nessa época de pandemia do coronavírus. Então, uma pessoa socialmente responsável, ela sempre vai ter iniciativas que busquem mudanças, mesmo que pequenas, para fazer a diferença dentro da sociedade. Ok? A responsabilidade social se promove através de valores e princípios como justiça, igualdade e altruísmo. Olha só, a responsabilidade social ela se desenvolve através de 3 princípios e valores muito básicos, que é o senso de justiça, o senso de igualdade e o altruísmo. Mas o que é altruísmo? Altruísmo é quando você faz algo por alguém ou por pessoas sem intencionar algo em troca. Você faz de boa vontade, porque de fato você quer ajudar, você quer colaborar. Então isso é ser altruísta. Nós podemos ser altruístas em vários segmentos da sociedade. Na escola, por exemplo, vocês podem ser altruístas. Como? Colaborando na sala de aula, auxiliando o professor, colaborando com todo o corpo social da escola, desde a direção, a própria família, aos colegas, as tias da limpeza e assim sucessivamente. Ok? Há outras formas de ser altruísta. Poderia citar aqui uma lista imensa. Número 4. Responsabilidade social individual. No vídeo foi citado que há 3 tipos de responsabilidades sociais. Vamos começar pela responsabilidade social individual. Como se desenvolve a responsabilidade social individual? Esse tipo de responsabilidade individual acontece da seguinte forma. Segundo o vídeo, diz o seguinte: nós devemos ter consciência dos nossos atos. Os nossos atos, eles podem ferir outras pessoas, podem simplesmente causar danos a outras pessoas. Então, sejam os atos pequenos aos maiores, intencionados ou não, nós sempre deveremos tomar muito cuidado. Porém, nós somos humanos e às vezes erramos. O que não dá é para seguir persistindo no mesmo erro, não é verdade? Então, é um aspecto bem geral sobre o que é ser responsável socialmente de forma individual. Responsabilidade social governamental. A responsabilidade social governamental ocorre da seguinte forma. Segundo o vídeo, é quando os nossos governantes ou segmentos governamentais, eles cuidam para colocar em prática as políticas públicas. O que são políticas públicas? São todas as atitudes voltadas para beneficiar a sociedade, seja no segmento da saúde, do lazer, do esporte, da educação, entre outros segmentos que nós temos direito como garante a Constituição brasileira. Responsabilidade social corporativa. A responsabilidade social corporativa está ligada às grandes, pequenas ou médias empresas, ou não importa a ordem, mas está ligada às empresas. Qual é a responsabilidade das empresas socialmente? Então, as empresas elas têm que promover e produzir bens de consumo sustentáveis, assim como cuidar do nosso planeta, porque vocês sabem que a indústria ela polui muito e destrói a natureza para poder desenvolver o tal do progresso.
Então, elas têm que ser responsáveis socialmente por isso. Então, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa aula e eu peço que vocês mantenham o livro aberto no texto inicial, ok? Então, bora lá! Bem, oitavo ano, vamos retomar as nossas atividades. Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns fragmentos, alguns recortes de um texto que está em nosso material didático. Abram o livro na página 56 para acompanhar alguns recortes em que eu irei fazer alguns comentários. Deixa eu ativar a caneta. E iniciaremos com um questionamento. ¿Qué conciencia tiene esta juventud de lo que se implica la responsabilidad social? E aí fica a pergunta para vocês. Que consciência vocês têm sobre a sua responsabilidade social? Vocês já tinham ouvido falar antes sobre responsabilidade social? Vocês já conheciam quais eram as responsabilidades que vocês deveriam ter em relação à sociedade, ao papel de vocês quanto cidadãos? Então, que consciência vocês têm sobre a responsabilidade social? Eu peço que vocês mantenham bastante foco, porque era para ser um diálogo cara a cara, olho no olho, em sala de aula. Mas, no momento, eu posso vir aqui diante dessa tela e poder conversar um pouco com vocês sobre essa questão, ok? Então, fixem na mente de vocês esse questionamento. Qual é o meu papel dentro da sociedade? Quais são as minhas responsabilidades sociais? O que eu estou fazendo para mudar de forma positiva o meio em que eu vivo? Vamos continuar a leitura. Atenção. Existe pouca consciência entre los jóvenes de la existencia del otro. Olha só. Segundo o texto, são pouquíssimos os jovens que conseguem manter a mentalidade de que são responsáveis uns pelos outros. Responsáveis por outros indivíduos. Não, como eu falei para vocês anteriormente, não só por um familiar ou por nossos familiares, mas por todos os indivíduos da sociedade. Professor, mas eu não conheço as outras pessoas. Mas às vezes, um pequeno gesto, uma pequena atitude pode mudar a vida de outras pessoas, mesmo que de forma indireta. Então, pensem bastante nisso. Continuando. Um exemplo para isto, considero que é o trabalho em equipe nas classes. Olha só, o autor está oferecendo como exemplo para essa questão da ausência de consciência da responsabilidade social. Ele está usando como exemplo, utilizando o trabalho em grupo. Sabe aquele trabalho que o professor divide vocês em grupo e vocês precisam desenvolver um tema? Pois é, ele está utilizando o trabalho em grupo como exemplo. Então vamos ver até onde isso vai chegar. Quando se encarga um trabalho bajo esse esquema, é um problema el que trabalhem realmente em equipo os membros. Olha só, ele já traz uma problemática aqui. Ele fala o seguinte, que quando há esse modelo de desenvolvimento de trabalho em sala de aula, são poucos os membros que realmente irão atuar de forma efetiva dentro do trabalho. Por lo regular, es uno el que hace el trabajo encargado y los demás, cuando mucho, lo siguen o secundan, pero no se comprometen en su realización, es decir, se involucran, pero no se comprometen. Olha só que interessante. Eu vou grifar algumas palavrinhas aqui. Agora eu irei comentar. Olha só o que o texto diz. Alguns jovens até participam, ou os jovens participam dos trabalhos em grupo, mas eles
direcionam a maior parte do desenvolvimento do trabalho para algumas pessoas, uma ou duas. Enquanto esses que deixam o trabalho na mão de uma ou duas pessoas, eles acabam assumindo um papel secundário no desenvolvimento do que está sendo proposto. E olha só, o autor ele utiliza duas palavrinhas-chave aqui e eu concordo exatamente com ele. Os jovens podem até participar de um trabalho em grupo. Eles podem se envolver, e ele fala isso quando utiliza o vocabulário involucra. Os jovens podem até se envolver no trabalho, pero não se comprometem. Ou seja, se envolvem no trabalho, sabem que precisam realizar determinada tarefa, mas não há comprometimento. É por isso que muitas vezes há aquela desculpa em sala de aula: fulano de tal não foi, nós marcamos uma reunião tal dia e fulano não foi e tal. É sobre esse tipo de coisa que nós estamos falando, sobre o que o texto está falando. Então, assim como eu havia mencionado lá no início da aula, existe sim como vocês serem responsáveis socialmente dentro da escola. Uma das coisas também está ligada à participação de vocês na interatividade em grupo. A falta de comprometimento na hora de realizar um trabalho é uma irresponsabilidade social, porque você está trabalhando em equipe. Então, o sucesso, o êxito da sua equipe depende também de você. Vocês estão entendendo a gravidade das coisas? Então, quando nós falamos em responsabilidade social, vai muito mais além do que dar uma esmola, do que dar uma cesta básica ou ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Às vezes vocês podem fazer a diferença com coisas tão pequenas dentro do cotidiano de vocês, dentro das possibilidades de vocês. Ou seja, em sala de aula. Outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui de vocês em relação à responsabilidade social. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Todos nós, a sociedade como um todo. Não existe quem sofre mais, quem sofre menos. Todos estamos sofrendo de alguma forma com essa pandemia. Então, o que é que nós estamos fazendo com as aulas EAD? Estamos dando continuidade na vida. Estamos sendo responsáveis socialmente de não parar a engrenagem. Porque se cruzarmos os braços, o que será do futuro? Ninguém constrói nada de braços cruzados. Então, é responsabilidade nossa, quanto educadores, manter a engrenagem funcionando, e é responsabilidade social de vocês manterem, não se envolverem somente, mas manterem comprometimento com todas as disciplinas, com todas as tarefas. Vocês estão entendendo? Então, parece que estamos fugindo um pouco do assunto, mas não. Tudo isso que eu estou falando está inteiramente ligado ao nosso conteúdo, à responsabilidade social. Então, mas consciências, meus pupilos, eu espero que vocês reflitam sobre essas coisas. Aqui nós temos outro questionamento, e é justamente o gancho que eu acabei de lançar há pouco. ¿Cuál es el futuro que se espera en nuestras sociedades si sus jóvenes miembros actuales no perciben de manera clara y definida que viven en una sociedad integrada por indivíduos como ellos mismos? Como esperar o futuro de uma sociedade se os jovens não conseguem perceber o seu papel, a sua função, o seu valor quanto cidadão? O que esperar do futuro de uma sociedade, de você, meu jovem, meu aluno, se você não percebe que você tem responsabilidade sim dentro da sociedade? Pode ser a menor responsabilidade, mas você tem. E as atitudes de vocês podem causar dano às outras pessoas. Como esperar um futuro se eu estou sendo irresponsável, por exemplo, com os meus estudos? A sociedade, no momento, conta com as pessoas
que estão fazendo a engrenagem funcionar. Nós estamos fazendo a engrenagem funcionar. Nada pode parar, a vida não pode parar. É nossa responsabilidade garantir que haja futuro. Então vocês sim fazem parte importante desse processo de garantir que nós teremos um futuro pleno. Podemos estar passando por um momento difícil, mas é responsabilidade de criança, de jovem, de adulto, de velho, é responsabilidade de todo mundo, porque nós vivemos um conjunto, uma pluralidade e não uma individualidade. Ok? Continuando. Para que realmente funcione a responsabilidade social, se requiere cambiar essa mentalidade del yo por uma mentalidade del nosotros. Foi o que eu acabei de falar. Para que as coisas funcionem, nós precisamos deixar esse lado egoísta, esse lado individualista, e devemos pensar no nós. Uma mentalidade que se herte e fomente desde a infância em casa e se apoie na escola. Ou seja, para criar essa mentalidade de nós, é preciso que haja uma educação lá em casa, e a escola ajudará a desenvolver essa mentalidade, ampliando os horizontes em relação à sociedade. Então o texto também aqui ele está focando na questão de que os meios de comunicação são responsáveis por fomentar nas pessoas, ou seja, por estimular, incentivar nas pessoas esse individualismo. Então vamos continuar. Esta propuesta es un cambio de paradigma de una gran trascendencia que considera al menos la filantropía, que sería al menos un primer paso para percatarse de la existência de los outros. Olha só, esse trecho bem aqui fala o seguinte, que para iniciarmos responsabilidades sociais, pequenos gestos como a filantropia são gestos que parecem tão simples, mas que fazem uma diferença. Então vocês podem ver que são pequenos gestos que auxiliam a gente a manter o mínimo que seja de responsabilidade social. Vamos prosseguir. Olha só, responsabilidade social individual. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que foca justamente na responsabilidade social individual. É um vídeo muito bonito, porque ele é um exemplo de produção em que mostra como é ser responsável socialmente, como pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Então bora lá!เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จัก
ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดBem, oitavo ano, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, como vocês puderam perceber, é um exemplo de responsabilidade social individual. Se vocês puderam perceber, as pessoas meio que olhavam para ele de forma estranha, tipo, esse cara é louco em fazer essas coisas, esse cara é louco em dar comida para o cachorro, em todo dia fazer a mesma coisa. Mas olha só, no final das contas, foi fazendo as mesmas coisas simples que ele conseguiu fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E para mim a parte mais bonita e mais emocionante foi quando aquela criança, ele chegou lá com a mãe e viu que a criança não estava lá e ela veio na direção dele toda fardada vindo da escola. Para mim foi uma das cenas mais bonitas e tocantes durante o vídeo. Eu espero que vocês de fato tenham gostado, que vocês reflitam sobre todos os questionamentos que foram tragos nessa videoaula, sobre todos os tópicos para que nós possamos refletir melhor sobre as nossas responsabilidades sociais. E claro, nem só de teoria viverá o homem. Vamos para a parte prática da nossa aula. E na página 58 nós temos a questão de número 1 para a compreensão do texto. El texto habla de um tema muito importante que é... Bem, qual é o tema do texto? Não é muito difícil de chegar à conclusão. A letra A diz o seguinte: las empresas, la vida familiar, C, la juventud, letra D, el futuro. Eu já sei que vocês têm a resposta na ponta da língua. Questão de número 2. Eu vou ter que grifar aqui para poder exemplificar. La expresión, tal vez, del último párrafo del texto tiene la función de: letra A, preposición, letra B, adverbio, letra C, conjunción, letra D, sustantivo, letra E, verbo. E aí, o que vocês acham? Levando em consideração todo o contexto, analise o contexto em que a frase está inserida e chegue à conclusão se é uma preposição, se é um advérbio, se é uma conjunção ou o substantivo, ou talvez, quizás, um verbo. Ok? Questão de número 3. Escribe V para verdadeiro ou F para falso em relação ao texto leído. Bem, aqui vocês terão que analisar as informações do texto e para isso deverão realizar uma leitura mais completa do texto que eu trouxe para a visual, tá? Porque como eu havia falado, eu fiz
uns recortes, trouxe alguns fragmentos para poder comentar. Mas vocês, de fato, deverão ler o texto na íntegra. Questão 4. Escribe sobre a importância da responsabilidade social para a construção de uma sociedade inclusiva. Como a empatia pode contribuir com o entendimento entre as pessoas? Comparte tus respostas com tus amigos. Olha só, essa questão aqui ela é pessoal e sim, vocês irão fazer e nós iremos debater sobre a resposta de vocês na aula via Zoom. Estejam cientes disso. Não nessa quinta-feira, mas na próxima, para dar tempo de vocês elaborarem as respostas, ok? Então, a questão número 4, ela diz o seguinte: escreva sobre a importância da responsabilidade social para a construção de uma sociedade inclusiva. Quando nós falamos em sociedade inclusiva, nós podemos abrir um leque de possibilidades. Podemos nos referir a pessoas pessoas portadoras de necessidades especiais. Podemos estar falando por exemplo, inclusão digital, a inclusão na escola. Há inúmeras possibilidades de se realizar a inclusão social. Então, vocês deverão realizar uma resposta de forma geral, ampla. Como trabalhar a questão da inclusão socialmente, pautados no papel de cada um de nós quanto cidadão. Aí vem a segunda parte da questão. Como a empatia pode contribuir com o entendimento entre as pessoas? Bem, como é que a empatia pode contribuir no entendimento entre as pessoas? Para quem não sabe, empatia é quando nós temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Ok? Então, é a partir dessas informações que vocês irão escrever uma resposta, beleza, e vocês irão realizar a leitura na nossa aula via Zoom. Eu irei fomentar um debate através destas respostas. Questão 5. Segundo o texto, o que significa a mentalidade do Joe? Explica com tus palavras. Olha só. Deixa eu grifar aqui. Eu havia até mencionado num dos fragmentos que eu trouxe sobre essa parte, essa expressão aqui, mentalidade del Joe. Mas, na opinião de vocês, no entendimento de vocês, o que essa expressão significa? Qualquer coisa, releiam o texto, vocês precisarão ler o texto na íntegra e vejam o contexto em que está inserido, que está empregado essa expressão, ok? A questão número 6, ela está relacionada à leitura de um outro texto. Vocês deverão realizar a leitura desse texto, ok? Para responder algumas perguntas sobre ele. Beleza? Então, 8º ano, nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das reflexões que foram tragas para essa videoaula. E eu espero ter a oportunidade de poder conversar com vocês, que a gente possa discutir melhor todo esse tema. E nós iremos aproveitar as aulas via Zoom para fazer isso, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos a pontinha do iceberg do que seja responsabilidade social. Eu desejo para vocês bons estudos e um forte abraço. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.